Hoje? É. Hoje é pergunta 886. 886. Oi, Cida. Oi, tudo bem? Tudo, boa noite. Boa noite. 11, Boa noite. item 9. É capítulo 11, né? Capítulo 11. Lei de amor. Tem 8. Tem 8. Justiça e caridade. Caetano. Olá. Boa noite. Rogério. Fala mesmo. Rogério, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Boa Oi. Oi. Tudo bem? Ele aparece e sai, some. Ele Rodrigo. Boa noite a todos aí. Oi, Léo, boa noite. Boa noite. Oi, Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Bom, Ricardo. Oi, Ricardo. boa noite. E aí, Renato, tudo bem? Tudo bem? Tudo em ordem? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Oi. Oi, Edson. Boa noite. Tudo bem aí? Cadê a Valentina? Oi. Cadê a Valentina? Valéria, Reinaldo. Oi, Andréa. Tudo bem, André? Não entendi o que a Valéria falou? Falei da Valentina, onde ela está. Eu não vou, não adianta eu mostrar aqui que não vai, vocês não vão conseguir ver, Valéria. Não. Perdeu a identidade agora, meu filho. Agora é só Valentina. Ninguém pergunta de mim, só da Valentina. Pois é. Depois você manda uma fotinha dela no WhatsApp. Mas também quem que vai querer ver eu? Valentina é muito mais bonita, né? Agora é só Valentina. Ué, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Edson, Oi, querido, tudo bem? tudo bem? Tudo bom? Vocês também? Graças a Deus, e vocês? Também. Como o Toninho fala, alegre, né? Hoje é dia de reunião do Evangelho, né? Sim. A gente já acorda mais alegre, mais feliz. É verdade. É verdade. Eu já escutei geral. Boa noite, Toninho. Boa noite a todos. Boa noite, Bia. Oi, Léo. Boa noite, William. A paz a todos, pessoal. Assim seja. Boa noite, gente. Boa noite a todos. O Zé também está aí. Boa noite, Zé. Boa noite. Boa noite, seu Toninho. Boa noite a todos. Beijo, Zé. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo, Zé. Oi, Daniel. Daniel. Boa noite. Ilha, Boa noite. Daniel. Cansado sim. Valéria. Valéria. Obrigado. Oi, você me chamou? O...
Veja no site do Reinaldo. Ah, vejo. Ah, tá. Vejo sim. Legal, Edson. Nossa. Ai, que coisa maravilhosa. Deixa eu brincando com boneca. Ai, que delicinha. Lindo, lindo. Viu? Com 3 meses brincando com boneca. É? Com 3 meses, ela é uma boneca brincando com outra. É. Ai, belezinha. Casa da Bisa. Pois é. Agora não sai da casa da Bisa. Eu vi a foto que você postou no Face, estava linda aquela foto. Mandar para você. Belezinha. Manda aí. João, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Davi, Boa noite, seu João, dona Sandra. tudo bem? Boa noite. Boa noite. Antônio, Bia, boa noite. Oi, Davi. Boa noite. Boa noite, Davi. Boa noite, pessoal. Boa noite, Edson. Boa noite a todos. Bem? Boa Graças a noite, Deus. Davi. Boa noite. Boa noite. Vem cá, Andréia, da data dela. Não, agora vai começar. Júlio, no chat, o João Paulo está perguntando sobre alguma coisa sobre o YouTube. Você responde para ele, para a gente? João, podemos começar a reunião? Só um minutinho, Bia, aqui deu um crepe aqui, peraí. Pois não. Só lembrando, então, todo mundo verificar o microfone fechado e lembrar de colocar um copo d'água para fluidificar. Só lembrando os amigos aí, será reunião do Evangelho no Lar com a data de hoje, tá bom? Reunião do Evangelho no Lar. E aí, com a data de hoje, Tá, 21/1, tá bom? Obrigada, Júlia. Aí. A Júlia. Júlia. E a Márcia. Prontinho, João. Voltou. Vamos lá. Então, como sempre, né, e não poderia deixar de ser, boa noite, primeiramente. Com muita alegria em nossos corações, essa nossa reunião para o estudo do Evangelho, que fortalece os nossos corações, nos consola, faz com que a gente veja o mundo de outra forma, né? Lembrando os primeiros cristãos, a fé que eles tinham, como viviam o mundo, esta passagem pela terra. Então, nós temos isso hoje, o cristianismo redivivo em nossos corações, graças a Deus. Então, para dar início à nossa reunião, nosso irmão Paulinho vai ler uma página do livro Bezerra e Chico, Mensagem à Caridade, né, Sodré? Boa noite, irmãos. Que alegria, né? Estarmos presentes em uma reunião em torno do Evangelho. Acredito que muitas colocações, né, não versam sobre essa realidade. Então, nós estamos começando a entender isso.
Então, do livro Bezerra, Chico e Você, a lição Caridade. Se indagardes ainda hoje quanto à solução dos problemas que vos afligem a atualidade terrestre, a resposta síntese ainda é aquela de que quase 2000 anos, caridade de uns para com os outros. Caridade que vos expresse em respeito e entendimento fraternal no relacionamento de cada dia. Caridade que se torne gentileza diante da agressividade. Paciência para com o desequilíbrio. Fé viva perante as chamadas desilusões do caminho. Otimismo à frente das provas. Bênção para com todos aqueles que amaldiçoam. Auxílio para com os mais jovens na experiência física, em forma de bondade e compreensão das lutas que porventura carreguem. Reconforto em favor de quantos se vejam transitoriamente detidos na madureza avançada do corpo em marcha perante a renovação. Caridade dos que sabem, ajudando fraternalmente aos que ignoram. Caridade dos que usufruem saúde corpórea, diante de quantos se vejam corroídos pelos agentes da enfermidade. Caridade dos mais fortes, sustentando os fracos e indecisos. Caridade dos que entesouraram esperança em socorro dos que jazem exaustos nos problemas inquietantes da vida. Caridade dos que podem receber migalhas de auxílio no amparo aos que se viram encarcerados em abatimento e penúria. Caridade dos que são apoiados pela realização dos próprios ideais na sustentação dos que choram na angústia. Caridade de todos os que podem auxiliar desse ou daquele modo para construir um mundo melhor. Tão somente na caridade, luz divina, a fluir de nós na direção dos outros, conseguiremos melhorar o que somos e o que temos, para sermos o que nos cabe ser e alcançar os valores que desejamos. Recordemos, o Cristo ressurgiu e ressurjamos. Ensinou para que aprendamos. Amou-nos tanto quanto nos ama sempre, para que saibamos realmente amar-nos mutuamente, e veio até nós para que nos elevemos até Ele, conduzindo pelo amor os que nos compartilham a existência na edificação da terra feliz. Página de Bezerra, Dr. Bezerra, o médico dos pobres, pela psicografia iluminada, abençoada de Chico Xavier. Então, essa página é do livro Bezerra, Chico e Você. E assim,
iniciar a nossa reunião abençoada com a prece que o Caetano vai proferir para nós. Queridos irmãos, elevemos nossos pensamentos ao nosso querido Pai, ao nosso irmão Jesus, a Maria Santíssima, aos queridos mentores que sempre se fazem presentes nas nossas reuniões, nas nossas caminhadas, nas nossas jornadas. Agradecemos, Pai, pela assistência, pelo amparo, pelo auxílio do dia a dia. Rogando, Pai, vossas vibrações da noite de hoje alcançar a todos os nossos irmãos presentes nessa reunião, junto seus lares, seus familiares, parentes, amigos, junto dos nossos irmãos que se encontram em leitos de hospitais, nossos irmãos profissionais da área da saúde, neste momento que estamos passando pelo Covid, socorrendo a esses nossos irmãos, amparando os corações de seus familiares, parentes, amigos, e a todos os nossos irmãos que passam por necessidades das mais diversas, né? Que a vossa luz, sempre presente, trazendo-nos amparo, que não percamos a nossa fé, que a cada dia a nossa fé seja viva, para que possamos estar saindo vencedores dessa oportunidade abençoada, concedida a cada um de nós. Essas vibrações alcançam os nossos queridos irmãos que se encontram nos asilos, casas de repouso, aos nossos irmãos que estão se convalescendo dentro do seu lar, com assistência de seus familiares, junto das nossas crianças, jovens, adolescentes, presidiários, nossos irmãos que suicidaram, aqueles que têm por pensamento essa iniciativa possam rever, passem a valorizar a oportunidade da vida concedida pelo nosso Pai. O amparo, o auxílio junto aos nossos dirigentes, representantes das nações, ao nosso querido planeta Terra. Que a vossa luz, sempre presente, nos auxiliando, guiando-nos, dando sempre entendimento, discernimento para as nossas tomadas de decisões, auxiliando-nos sempre a acertar mais, errar menos. Agradecidos, Pai, damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Então, vamos estudar hoje a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, das instruções dos Espíritos, a lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos. Mais avançados e corrompido, não tem senão sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem as angústias da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportados para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos. E os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo.
O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque essa palavra ergue a pedra dos túmulos vazios. E a reencarnação, triunfando da morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. Disse que em seu início o homem não tem senão instintos, aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos, a imaginação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso como a bolota encerra o carvalho. E os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando senão pouco a pouco da sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O homem deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente. E mais do que os bens terrenos, vos levará à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei do amor, que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Mensagem trazida por Lázaro, Paris, em 1862. Muita paz a todos. No Livro dos Espíritos, no capítulo 11, item 10, Lei de Justiça, Amor e Caridade. No item Caridade, pergunta 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Resposta. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Kardec faz uma nota abaixo, né? O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar seu próximo é lhe fazer todo o bem que está ao nosso poder e que gostaríamos nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja de se lastimar, mais se deve respeitar, antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância. Essas são as lições do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos para os estudos e comentários. José. Muita paz a todos. Então, estamos vendo hoje o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Essa lei máxima, né, do Evangelho, né? E o Lázaro vem nos trazer essa orientação sobre a lei de amor, né? Esclarecendo para nós aqui, né, que essa lei, quando nós vivemos
vemos essa lei, quando nós vivenciamos essa lei, então nós estamos colaborando para a transformação desse mundo, desse planeta, para a conquista da nossa felicidade, para o aniquilamento das misérias humanas, né? Ele deixa muito claro isso daqui, né? A lei de amor aniquila as misérias sociais. É o que nós estamos vivendo, né? Então, por exemplo, nesses dias, né? Nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, né? Quanto que nós poderíamos estar fazendo, né? Quanto que a humanidade poderia estar fazendo, né? Uns para com os outros, né? E, no entanto, nós estamos vendo muita gente se aproveitar, muita gente se acomodar, né? Não querendo trabalhar, muita gente se aproveitando da situação para levar vantagem. Né? Estamos contrariando uma lei divina. Toda contrariedade às leis, existe uma punição. Né? Às vezes aqui na Terra nós não somos pegos em flagrante, né? Mas dentro da lei divina não tem escapatória. Nós podemos ser pegos pelas autoridades aqui da Terra, né? Mas Deus está vendo que a gente está fazendo coisa errada e um dia nós vamos ter que reparar isso daí. Precisamos pensar nisso, né? Nós vamos ter que reparar. Ah, mas eu não fui pego na hora, não pega mais. Não pega mais? Pega. Agora nós temos aqui a lei da reencarnação. Se não for pego nessa existência, se nós não repararmos o mal nessa existência, nós vamos ter que voltar numa outra existência e reparar o mal. Às vezes singelo, coisa que a gente não se preocupa muito, né? Então, a espiritualidade recomenda, né? Recomenda não, nos orienta, né? De um simples papel de bala que a gente joga no chão, né? Nos condiciona a nós termos que voltar um dia na Terra para tentar reparar esse mal que nós fizemos. Né? Lógico que isso daí pode ser uma simbologia, mas só para que fique, para que nós possamos nos conscientizar da nossa necessidade de vivenciarmos o Evangelho, vivenciarmos a lei do amor. Nós temos que nos conscientizar disso. Né? Que hoje nós temos uma consciência maior. Né? Podemos praticar algum crime aí, não sermos surpreendidos, e daí? Um dia nós vamos ter que, um dia a nossa consciência vai pesar. Né? Então, Deus, na sua infinita inteligência e bondade, vai oferecer para nós, né, ânimo, vai oferecer para nós oportunidades que nós tenhamos condições de suportar, nós vamos ter que reparar. E a reparação vai ser um pedido nosso. Aliás, acho que não vai ser pedido, vai ser imploração. Como nós fazemos, como nós fizemos para tudo aquilo que nós estamos passando hoje e reclamamos. Nós reclamamos. Podemos ter um problema que a gente reclama. Temos uma enfermidade, a gente reclama. Temos um problema para solucionar, a gente fica contrariado, irritado. Será que não é hora de começar a pensar, olha, estou passando por isso, tem que ter bom ânimo, como o doutor Bezerra acabou de nos ensinar, né, através do Chico, temos que ter bom ânimo, temos que ter alegria em suportar. Se a gente tivesse essa consciência, né, de que tudo aquilo que nós estamos passando é uma necessidade nossa, e se nós soubermos passar por ela, pelas dificuldades, com esse sentimento sublime do amor, nós vamos estar livres, nunca mais nós vamos ter que passar por esse problema. Essa conscientização que a gente precisa ter, né? Para que a gente possa usufruir melhor da nossa vida. Quando a gente tem essa consciência e vivencia essa lei divina, que é a lei do amor, é uma lei divina, então nós já sentimos uma alegria, uma paz dentro de nós imensa, imensa. É a paz do nosso dever cumprido. Vamos vivenciar a lei do amor, né? Praticar, fazer o bem,
Não é uma questão de que é uma lei e nós temos obrigação de fazer. Nós vamos ter que nos conscientizar da nossa necessidade de vivenciarmos essa lei e fazermos o bem. E Lázaro, né, conclui aqui que dentro da vivência dessa lei, nós encontraremos as suaves alegrias da alma, que são os prelúdios das alegrias celestes. Alegrias celestes. E será que essa alegria, segundo a espiritualidade, não existem palavras que possam expressar essa alegria, essa paz, essa felicidade? Mas a gente pode imaginar que seja, né? Então vamos começar a nos esforçar nesse sentido de vivenciarmos essa lei para o nosso próprio bem. Que Jesus nos ampare, nos dê força e continue nos orientando para que nós possamos vivenciar essas leis. Que Jesus nos abençoe a todos. Assim seja. Que a paz e a alegria de Jesus estejam com todos, hoje e sempre. Gostaria de comentar um pouquinho sobre a resposta aqui da pergunta feita aos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como Jesus entendia a caridade? E a resposta nos falam 3 coisas. Benevolência para com todos. Então, benevolência, boa vontade. Uma vontade boa, não é? Uma bondade de ânimo para com as coisas ou com as pessoas. Bondade de ânimo. Segunda colocação, perdão das ofensas. Então, até aí, confesso que até hoje eu estava entendendo. Tenho que perdoar as ofensas que me são oferecidas e tenho que ter boa vontade para com todo mundo, seja no trabalho, então no exemplo do trabalho, no atendimento a uma pessoa, boa vontade com ela. Moço, por favor, pois não, o que precisa? Posso te ajudar? E fora do trabalho, que, entre aspas, aí eu não vou ganhar nada, devo agir com a mesma forma. Passando na rua, uma pessoa nos chama. Então, que tenhamos esse cuidado de desprender alguns minutinhos para ouvi-la e para passar uma palavra de bom ânimo que ajude a enfrentar o dia, a semana, por mais que ela não venha nos pedir conselho ou falar de seus problemas, que seja um cumprimento, que aí acaba sendo até mais fácil, né, para a gente desejar o bem a ela. Então, acho que esse é um papel importante nosso, desejar o bem a todos. Então, levar uma palavra de reconforto, de bom ânimo, isso é maravilhoso. Eu estava vendo hoje, já comentei aqui várias vezes, mas é impressionante. John Leitão, vale fazer até a propaganda. Ele tem um canal no YouTube e ele faz, digamos assim, pegadinhas do bem. Uma delas, elogiando pessoas na rua. Então, assisti essa daí hoje. Ele chegava para as pessoas e falava: "Ah, que roupa bonita! Adorei a sua bolsa! Mas que sorriso lindo você tem!" E todos a quem ele chegava, por mais que no primeiro momento se espantassem, porque um estranho chegando por nada, sorriam, todos sorriam, e saíam dali com o semblante modificado. E é interessante ver, quando a câmera pegava as pessoas vindo de frente, às vezes carrancudas, parece que tristes, preocupadas. Depois que ele falava um elogio, ela se chacoalhava a cabeça assim, olhava e sorria. Então isso é caridade. Boa vontade para com todos. Agora tem uma terceira colocação que eu fui ver hoje. Indulgência para com as imperfeições alheias. Eu sempre interpretei
indulgência, indulgência é predisposição em perdoar. Então, eu sempre entendi isso daqui como a terceira colocação. Indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Não entendi uma coisa só. Mas podemos analisar da seguinte maneira. Indulgência, disposição para perdoar as imperfeições alheias. Não está falando aqui a predisposição de perdoar os nossos ofensores. Isso é a terceira colocação, fala. Mas essa daqui diz disposição em perdoar as imperfeições dos outros. Às vezes a imperfeição do outro nem me é dirigida diretamente. Às vezes eu vejo uma imperfeição no outro e preciso perdoar. Preciso não comentar essa imperfeição de forma negativa. Olha como vai longe os esclarecimentos que os espíritos mais elevados nos dão, nos trazem. Então, quanta coisa para a gente pensar. Vejo um ponto que não gosto numa outra pessoa, devo trabalhar o meu pensamento para modificar isso, para que eu não fique aprisionado nesse ponto negativo. Não posso. Tenho que desejar o bem, tenho que procurar enxergar algo de bom naquela pessoa, para me livrar de qualquer complicação. Sobre a lei de amor do Evangelho segundo o Espiritismo. A lei de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Olha, meus irmãos, eu já li essa mensagem, mas eu vou falar mais uma vez, porque para mim é importante. O título dela é Porque as Pessoas Gritam. Então diz que um pensador fez a seguinte pergunta aos seus discípulos: por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Gritamos porque perdemos a calma, disse um deles. Mas por que gritar quando a outra pessoa está ao seu lado? Questionou novamente o pensador. Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça. E o mestre voltou a perguntar: então não é possível falar em voz baixa? E várias outras respostas surgiram, mas nenhuma convenceu o pensador. Então ele esclareceu: vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando se está aborrecido? O fato é que, quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito. E para cobrir essa distância, precisam então gritar, para poderem escutar-se mutuamente. E quanto mais aborrecidas estiverem, mais forte terão de gritar para ouvir um ao outro através dessa grande distância. Por outro lado, o que se sucede quando duas pessoas estão enamoradas? Elas não gritam? Falam suavemente? E por quê? Porque os seus corações estão muito perto. A distância entre elas é pequena. E às vezes estão tão próximos seus corações que nem falam, somente sussurram. E quando o amor é mais intenso, não necessitam sequer sussurrar, apenas se olham e basta. Seus corações se entendem. E é isso que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas. Por fim, o pensador concluiu dizendo: quando vocês discutirem, não deixem que seus corações se afastem. Não digam palavras que os distanciem mais, pois chegará um dia em que a distância será tanta que não mais encontrarão o caminho de volta. Olha como é interessante observarmos até a maneira como falamos, como pronunciamos, como nos dirigimos às outras pessoas. Isso revela muito de nós. E a nossa fala revela o nosso estado interior. Não necessariamente como somos, mas como estamos naquele momento. Então, nos esforcemos para, todos os momentos, passarmos uma boa impressão nossa, uma boa impressão
de como um verdadeiro cristão deve ser, deve agir. E lembrando aqui a lição de Lázaro, a lei de amor. É o que nos liberta, é o que exemplifica, é o que, de uma certa forma, resume todas as lições de Jesus. Se agirmos, então, com caridade, com respeito, com entendimento, com essa predisposição em perdoar e aceitar as outras pessoas, vamos viver melhor e estar acertando nesse caminho que nos conduz a Deus. Que Jesus nos ajude a todos a colocar em prática tudo isso que a gente já sabe, que nós já estudamos, e que consigamos realmente praticar o Evangelho de Jesus, a fim de sentirmos a presença dele, o amor, o carinho em nossos corações. Muita paz a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Raquel. Boa noite. Bom, boa noite. Essa é a grande mensagem, né, que a doutrina espírita deve veicular, né? É a mensagem de amor. Jesus já havia dito, né, que os seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, nós que vamos procurando nos posicionar, né, nos filiar nessa doutrina de Jesus, temos que ter em mente de que precisamos aspirar, né, não é um desejo, né, é muito maior do que um desejo, é uma aspiração, amar. E o Leon Denis, ele também fala a respeito do amor, de forma, assim, belíssima, e muito, assim, de acordo, complementando mesmo essa página já linda de Lázaro. E a gente vai vendo que, apesar de, né, todas as expressões humanas, né, elas falam em amor. Todas as artes, né, a poesia, a música, o cinema, a literatura toda. Não tem um assunto mais belo a ser tratado. Mas a doutrina espírita, quando, né, ela vem falar dessa palavra divina, né, do vocabulário divino, aí ele traz para nós de uma forma assim didática, mas sem perder a beleza e sem fazer com que a gente perca assim o desejo, né, essa aspiração, muito pelo contrário. Mas ainda a gente sente necessidade de nos realizarmos no amor. Então, Leon Denis, também de forma didática e linda, ele fala para nós a respeito do amor que ainda não sentimos, né? Então, ele fala do amor conjugal, do amor filial, do amor materno, fraterno, de pátria, de raça, de humanidade, né? Que são refrações, né? Os raios refratados do amor divino, que abrange tudo e que penetra todos os seres. Então, nós estamos, né? Podemos imaginar que estamos imersos em amor. E lembrando aqui, né, que se a aura de Jesus, a aura do Cristo, envolve todo o planeta Terra, então realmente nós voltamos a pensar que realmente estamos assim como que imersos em amor, por todos os lados. Mas a gente olha, né, para o mundo ao redor e parece que não. A gente tem essa impressão que não,
Então, vejamos, a gente vai aumentando essa graduação, né? Essa nossa possibilidade de amar. É um exercício. O exercício de amar é a caridade, né? Que é colocarmos esse amor em movimento. E como qualquer artista precisa ensaiar exaustivamente para atingir a perfeição, como qualquer atleta precisa suar muito para se superar cada vez mais, né? Precisamos colocar em movimento esse amor, por pequenino que seja, por menor que seja, entendermos em que grau ele se encontra, então nessas refrações, né? Será que eu tenho realmente o amor conjugal, que parte do respeito pleno com a outra pessoa que está ao meu lado, esse companheiro de vida, essa companheira, o amor materno? Estamos vivenciando essas refrações do amor para que um dia, finalmente, a gente possa amar toda a pátria, todas as raças e toda a humanidade. E imagina como seremos felizes, né? Vamos imaginar como seremos felizes, porque se nós amamos, vamos pensar assim, vamos partir bem, né, do mínimo. Vamos imaginar que, sim, nós amamos uma pessoa, né? Um filho, o esposo, a esposa, não importa. Alguém nós amamos no mundo, a mãe, o pai, enfim. O quanto é bom estar na presença dessa pessoa e sentindo isso que sentimos. Ao vê-la, ou ao ouvir o seu nome, ao lembrar dela, dessa pessoa. Quanto a gente se sente diferente, parece que os problemas são menores, parece que as nossas lutas diárias não são assim tão pesadas. Nós nos sentimos assim como que mais fortes, até fisicamente, né? Parece que a nossa imunidade vai lá nas alturas. Então, agora imagine quando realmente nós pudermos sentir isso por todos. Que realização! É a plena realização do Espírito, né? E nós nascemos para isso. É uma lei de amor, né? Então, e vejamos também que Jesus passou pouco tempo na Terra. Isso também é Leon Denis, é quem diz. E bastaram 3 anos de evangelização para que o seu domínio, né, se estendesse a todas as nações. Mas diz Leon Denis que não foi nem pela ciência, né, quer dizer, pelo profundo conhecimento de Jesus, esse conhecimento que também estamos longe ainda de alcançar, por mais que estejamos caminhando nesse sentido também, né, as 2 asas, amor e sabedoria. Então, não foi pela ciência dele, que está anos-luz à nossa frente, também não foi pela sua arte oratória, porque também nós ouvimos falar que Jesus, quando falava, era um cântico, né? Era um poema envolvendo. Já ouvi falar também que ele falava em rimas. Então, assim, devia ser algo realmente sublime. Mas também não foi pela arte oratória que tudo isso aconteceu, que ele seduziu e cativou as multidões. Foi pelo amor. É pelo amor que hoje, então, nós estamos aqui, nesta quinta-feira, buscando estudar o Evangelho, a doutrina espírita. Então, que tendo, sabendo, né, conscientes de que é o amor que resume inteiramente a doutrina de Jesus, a quem estamos procurando
seguir. Então, que seja essa a nossa maior, mais sublime aspiração, o nosso exercício diário e infatigável, né? Diminuir as paixões em nós para que o amor floresça realmente. E, como diz Emmanuel, encerrando aqui a minha fala, cada vez menos os nossos pontos de vista e um pouco mais de Jesus. Muita paz a todos. Paz a todos, queridos irmãos. Mais uma vez juntos ao Evangelho e com grande alegria, né? Todos nós. Eu gostaria de ler hoje acho que eu não vou querer falar nada. Eu vou querer ler ler uma mensagem que o Chico psicografou que está no livro Sinais de Rumo. E essa mensagem ela realmente nos ajuda a interpretar o tema da noite, que é a caridade. Que é a caridade, eu pergunto 886, qual é o verdadeiro sentido da caridade? Então já diz o Evangelho, não é, que a caridade material ela é mais fácil do que a caridade moral. Então vejamos bem, né? Atribuía-se a caridade a dádiva dos bens materiais. E hoje nós aprendemos com o Espiritismo que a caridade moral realmente é a mais difícil de ser praticada. Ao ponto que Paulo diz, né? Mesmo que eu dê o meu corpo para ser queimado, distribua todos os meus bens aos pobres, se não tiver o amor, né? Nada disso vai valer. Então olha que expressão. Que expressão. Realmente os sentimentos os sentimentos realmente têm que ser cultivados no homem, né? Então na mensagem aqui, está no livro Sinais de Rumo, de Emmanuel. E o título é Quando Puderes. E Emmanuel diz assim: quando conseguires ver a doença de quem odeia, a ambição dos que se desmandam pela posse, a febre dos que enlouquecem de paixão, a angústia dos desesperados que renegam a própria fé, a mágoa de quantos se desequilibram nos hábitos infelizes, não te sentirás com disposição de condenar a ninguém. Emmanuel, essa lição, ela realmente nos ajuda a entender o que Jesus quer dizer nessa questão dos espíritos, quando diz assim, que Jesus entendia, né, a caridade como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E Emmanuel, né, nos colocando aqui de maneira extraordinária. Como é que nós vamos ser tolerantes com alguém? Como é que nós vamos seguir esse roteiro aqui? Ser indulgentes? Como é que nós vamos compreender as imperfeições alheias? Como é que nós vamos conseguir perdoar as ofensas? Se a gente não usar esses recursos que Emmanuel nos sugere aqui, olha só. Aquele que odiou, que fez o mal para nós, então, ou para a sociedade em geral, então nós precisamos ver, entender, sentir a doença deste irmão, que o arrastou à prática do ódio. Aquele que cometeu os deslizes pela ambição, olha só, quando a gente conseguir ver a doença, né, a ambição dos que se desmandam, quando pudermos ver a ambição dos que se desmandam pela posse, em quantos casos, né, quantos acontecimentos que nos chegam as notícias todos os dias da ambição que um grupo de pessoas dissemina, né, tantos conflitos. Como é que vamos encarar essa situação? De tentar sentir, né, o que motivou o nosso irmão, a pessoa, né, da sociedade, personalidade da sociedade, a cair no erro da ambição. Para daí a gente conseguir compreender, entender, sentir e perdoar. É interessante isso. Tem uma expressão do
Chico, que é assim, certa vez um amigo foi falar para ele, Chico, lá do meu estado, o governador está atolado em denúncias de corrupção, e comentou com o Chico, né? E o Chico falou assim, meu filho, falou o nome do fulano, do governador lá, meu filho, se ele soubesse o que o aguarda quando ele deixar o corpo físico, ele não teria coragem de fazer nada do que está fazendo. Ele não faz ideia das consequências, né? Mas o Chico só comentou isso, né? Não com piedade, e dizia assim, vamos orar por ele, meu filho, vamos orar por ele. Então, orar pelos nossos irmãos, né? Emmanuel continua aqui. Quando pudermos, né, ver, sentir, entender a febre, olha só, a febre dos que enlouquecem de paixão. E a gente sabe muito bem que a paixão, ela se torna um cavalo, né, que parte em disparada e, de repente, você não consegue controlar mais. Incendeia, vira um incêndio, né? Então, veja que interessante. Quantos acontecimentos, né, motivados por esse impulso da paixão, que a pessoa perdeu o controle, né? A situação passou a dominar ela. Então, realmente, Emmanuel nos convida aqui a sentirmos a angústia dos desesperados que renegam a própria fé. Quantos estão desesperados realmente, né? No nosso meio de convivência social, da sociedade. Então, não podemos condenar, mas tentar entender a angústia daquele irmão para não julgá-lo. Entender a mágoa de quantos se desequilibram nos hábitos infelizes. Olha só, veja que Emmanuel coloca aqui as atitudes no âmbito social, as atitudes, as ações realizadas na sociedade, chamados crimes. Emmanuel nos coloca aqui tudo focado nos sentimentos. Olha só, ambição, né, mágoa, angústias, a falta de fé, tudo com a sede nos sentimentos, que é a causa de tudo, né? Então não é mais culpar uma pessoa, uma personalidade, fulano, né? Mas são a sede dos sentimentos que adoecem no ser humano, o que o Emmanuel nos coloca aqui. E ele finaliza de maneira magistral. Então, quando nós pudermos sentir, entender isso tudo, nós não nos sentiremos com disposição de condenar a ninguém. Não nos sentiremos com disposição de condenar a ninguém. Emmanuel. E aí a gente vai conseguir vivenciar o que Jesus diz aqui. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Muita paz a todos, queridos irmãos. Muito obrigado. Boa noite a todos, muita paz, Jesus nos abençoe, que os bons espíritos possam nos inspirar no entendimento do Evangelho, das lições de hoje. A doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, é uma doutrina da fé raciocinada. Então, os espíritos superiores nos convidam a pensar, a raciocinar, a questionar, a ruir. E a doutrina espírita, então, ela não é ela não é humana, ela é de ordem divina, né? Por isso ela vem nos libertar nesse sentido e também nos despertar para com os nossos deveres diante do Criador. Nós gostaríamos de comentar a pergunta 886. Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E a resposta é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O Dr. Inácio, ele coloca que toda resposta nos induz a uma pergunta.
a uma outra pergunta. E para que a gente possa realmente compreender essa resposta, nós temos que perguntar: por que eu tenho que ser benevolente, tenho que ter benevolência para com todos? Por que eu tenho que ser indulgente para com as imperfeições alheias? Por que eu tenho que perdoar perdoar as ofensas? Às vezes parece que é um tanto estranho a gente querer perguntar isso, né? Parece que é uma coisa óbvia. Mas se a gente quiser entender uma coisa, nós temos que perguntar: por que eu tenho que fazer isso? E não é tão estranho assim essas perguntas, porque os próprios Espíritos dizem assim: amai a Deus, mas sabei por que o amai. E para mim saber por que eu tenho que amar a Deus, eu tenho que perguntar: por que eu preciso amar a Deus? Então eu vou encontrar a resposta, né? Olhe à sua volta, veja a vida, as bênçãos, o que você faz, o que você recebe, a grandeza, enfim. Então, nessa resposta, benevolência para com todos, se nós perguntarmos, então, por que eu tenho que ser benevolente para com todos? A resposta seria: eu quero que todos sejam benevolentes comigo. Né? Por que eu tenho que ser indulgente para com as imperfeições alheias? Porque eu também sou imperfeito. Né? E eu preciso dessa indulgência dos outros. Então, nada mais justo que, se eu preciso, eu devo fazer. Né? Por que eu preciso perdoar uma ofensa? Porque eu também necessito do perdão, eu também erro. Então, vejamos. Na pergunta, na resposta dessa segunda pergunta, nós vamos começar a entender realmente por quê. Porque, como diz aqui Allan Kardec, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Eu vou reduzir isso aqui ao seguinte: se não houver caridade, não há justiça. Se eu não perdoar uma ofensa, eu não estou sendo justo. Se eu não for indulgente para com as imperfeições alheias, não estou sendo justo. Não estou fazendo justiça. Porque eu quero, mas eu não faço. Onde está a justiça? Eu quero benevolência dos outros para comigo, eu não sou benevolente para com os outros. Onde está a justiça? Então, a caridade, ela é, na sua essência, a justiça. Aliás, é a única justiça que nós podemos fazer com as próprias mãos. Ou mais além ainda, é a única justiça que a criatura pode fazer aqui na Terra, junto com os seus semelhantes. Porque aquela outra justiça, a justiça da lei de causa e efeito, aquela justiça que Deus realiza, essa somente Ele. Só Ele é capaz de fazer realmente essa justiça, e tem o direito, porque Ele sabe toda a nossa história, sabe todo o nosso passado, sabe tudo, e Ele vai fazer a justiça de forma a não nos castigar, mas nos ensinar para que nós possamos nos libertar das nossas mazelas. Normalmente, essa outra justiça, para nós, quando nós realizamos, nada mais é do que uma vingança. Eu quero que o outro sofra o que eu sofri. Eu quero que ele pague o que ele me fez. Né? Então, a doutrina espírita, ela faz com que a gente pense e aí verdadeiramente venha a compreender. Porque o espiritismo, ele vai a fundo no sentido de nos desvendar ou trazer para nós o verdadeiro pensamento de Jesus. Tanto é que Kardec pergunta aqui, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Como entendia Jesus? O pensamento dele.
né? O que se sentia, o que seria essa caridade, quando Jesus praticava ou falava da caridade, como que ele entendia? Então, é mais profundo, muitas vezes, do que aparentemente, né? E aí, compreendendo, então nós vamos fazer. Nós somos obrigados a fazer, né? Na verdade é essa. Com relação ao amor, duas palavras com relação a esse evangelho, eu entendo assim: não existe amor se não houver doação. Não adianta dizer assim, eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos. Muitas vezes esse amor que eu estou falando, né, é mais um apego, é mais querer ser dono da pessoa, que ela seja minha propriedade, o meu filho seja minha propriedade. O amor é doação. Não existe amor. Jesus, por exemplo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Chico sempre falava, né? Amar sem pedir nada, sem pedir recompensa nenhuma, sem pedir reconhecimento. Então, o amor aqui na Terra, que mais se aproxima do verdadeiro amor, e ainda não é o verdadeiro, mas é o amor que mais se aproxima do verdadeiro, é da mãe para com o filho. O Inácio que diz isso, né? Porque a mãe, ela ama realmente, ela se doa, ela não quer nada em troca. Ela acorda de noite, ela luta pelo seu filho, enfim, sem exigir nada, sem querer nada em troca. Mas ela faz isso para os seus. A mulher faz isso, a mãe faz isso, claro que tem exceções, né? Mas, vamos dizer assim, a grande maioria faz para os seus. Um dia, vamos chegar a fazer para com todos. Então, amor é doação, como Jesus nos amou, sem restrições nenhuma, né? Sem querer nada em troca, sem exigir nada em troca. Então, o Espiritismo vai nos revelando, vai nos dando esses ensinamentos, vai trazendo para nós o que é que nós temos que buscar realmente, o que é que nós temos que ser no futuro realmente. O caminho é esse, né? Entender esses ensinamentos que nos chegam do alto. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito bem. Sou eu mesmo? Sim. Prezados irmãos, muita paz. Jesus nos abençoe e nos ilumine. Então, nos está dando hoje a oportunidade, né, de falar sobre a caridade, o amor, né, na sua essência. Então, todo esse patrimônio, né, que o plano espiritual nos traz, nessas mensagens, qual, para mim, né, está sendo o aproveitamento. O aproveitamento. Eu que já estou no crepúsculo, né, de uma existência. Então, preciso pensar muito. Há quanto tempo estou abraçado no Espiritismo? Né? 68, 69, que iniciei. Eu sem a calculadora aqui, não dá para fazer quantos anos, mas é muito, né? E qual o aproveitamento disso tudo, né? Então, como hoje, nessa noite, né? Será que existe maior riqueza para o meu coração, para o meu entendimento, do que só essas páginas de hoje, essas mensagens que certamente vieram por amor daqueles que nos antecederam? É o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, né? Então, esse patrimônio sublime, né, divino que nós temos conosco, que Kardec trouxe no século passado, né,
Ele veio a lume, a primeira edição, em 1864. Então, cada capítulo, né, rigorosamente programado dentro de uma literatura sublime, cada capítulo dentro da sua sequência, né? Então, amar o próximo como a si mesmo. Capítulo 11. O maior mandamento: dai a César o que é de César, instruções dos Espíritos, a lei de amor, que compreende as mensagens de Lázaro, de Fénelon e de Sansão, que se identifica como membro da Sociedade Espírita de Paris. Depois, o egoísmo, mensagem de Emmanuel, de Pascal, a fé e a caridade, e caridade para com os criminosos, de Elizabeth de França, que nós ficamos sabendo, né, que foi uma princesa, irmã de Luís XVI, que foi decapitada na Revolução, traz uma mensagem. Então, vejamos o amor de Kardec por nós, para colocar esse evangelho para o nosso entendimento. Então, essa mensagem de Lázaro, né, recebida pela psicografia, onde que nós vamos encontrar uma colocação dessa, né? O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, todos esses espíritos estiveram no mesmo estágio primitivo e atingiram esse estágio pelo esforço e do progresso, né, moral. Continua, daí ele coloca: o Espiritismo vem, por sua vez, isso dentro da lei de amor, pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Eu acho que ninguém mais do que Lázaro, né, poderia falar isso, né? Levanta a lápide dos túmulos vazios. Então ninguém morre, né? O que aconteceu com ele, isso, né? Jesus ressuscitou ele. Mais uma colocação para nós pensarmos, né? Então, essa palavra que nem todos conseguem assimilar, né? Assimilar, porque nós precisamos entender. O Espiritismo veio para nos ensinar a pensar. E assim vai Fénelon, aquele espírito que sofreu profundamente. Ele mesmo confessa aqui na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos dizer o que, a injustiça que ele sofreu, o desprezo, porque ele era um prelado católico, ele foi desprezado. Então ele coloca o esforço, né, do espírito quando ele evolui. Ele coloca a lei de amor. Ele precisou utilizar. Fala também da reencarnação. Enfim, o Espiritismo veio trazer para nós essa libertação que todos nós necessitamos. Vamos falar da caridade nesses termos. O Dr. Bezerra trazer, né, essa informação. O Livro dos Espíritos, um trabalho que provavelmente ainda a humanidade não conseguiu avaliar a extensão e a grandeza
desse livro, Allan Kardec